Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje é dia de trazer uma listinha de livros para sair da ressaca literária. Antes de começar a dizer quais livros eu vou trazer aqui para vocês, eu quero deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas que não custa relembrar. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora. Já adoro receber gente nova por aqui. Deixa o like aqui no vídeo se você está gostando desse tipo de conteúdo, isso nos ajuda a entender o que vocês querem que a gente traga aqui para o canal. Comenta aqui embaixo se vocês têm aquele livro que te ajudou a sair de uma ressaca literária e qual deles foi. A gente vai gostar muito de ter essa conversa com vocês. E compartilhe esse vídeo com quem vocês sabem que também gosta desse tipo de conteúdo. Aqui na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. Instagram, Twitter, Threads, fica tudo aqui embaixo para vocês nos acompanhar, tá? Bom, vamos lá. Acredito que todo mundo, leitor, já teve aquele momento na vida em que não consegue pegar nada para ler, nenhuma leitura vai adiante, parece que tá todo mundo de saco cheio de continuar a ler, nenhum livro prende, vai mudando de livro para livro, de gênero para gênero e a vontade de ler nunca volta. Isso acontece comigo, principalmente quando eu leio um livro muito bom, que eu gostei muito, e ele se torna um favorito, e eu fico obcecada com a história, como aconteceu com Quarta Asa, e um dos livros que eu trouxe aqui nessa listinha foi o que me ajudou a sair, a não entrar, na verdade, numa ressaca literária depois de Quarta Asa, tá? Então eu trouxe aqui 5 livros para vocês, que são leituras rápidas, a maioria deles eu li em um dia, então é aquele livrinho que te prende do começo ao fim, que faz você não querer largar e ver o que vai acontecer. Tem romance, tem thriller, tem uma boa mistura aqui de livros que me prenderam e que eu consegui ler em um dia, porque eu não conseguia largar e me fez continuar na vontade de ler os próximos livros e assim não entrar numa ressaca literária ou sair de uma, tá? Foram livros que eu li recentemente, alguns livros eu li ano passado, mas eu vou deixar aqui a dica para vocês. Eu vou falar um pouquinho de cada leitura, de como foi a experiência para mim. O primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês é Apostando no Amor, da Aline Painter. Esse livro foi o meu primeiro contato com essa escritora e eu vou dizer que me surpreendeu bastante. Eu tinha lido 30 páginas no primeiro dia que eu peguei ele para ler e depois no dia seguinte eu li o restante numa tarde só. Então eu vou considerar que eu li ele praticamente em um dia, tá? Esse livro ele foi uma nota 4,5, porém ele se tornou um favorito. A única coisa que me fez tirar meio pontinho dele foi porque ele tem uma situação que envolve aposta e eu não sou muito fã desse tipo de plot, desse tipo de história, então foi isso que me desagradou, porque a resolução das apostas são sempre clichês e isso me incomoda bastante. Mas aqui a gente vai acompanhar o Charlie e a Bailey. Eles têm duas coisas em comum: os pais se separando e a raiva que um tem pelo outro. Eles se encontram primeiramente no aeroporto e já gera aquela inimizade enorme entre os dois. E algum tempo depois, alguns anos, eles acabam se inscrevendo para trabalhar no mesmo lugar, que é um hotel que está abrindo na cidade. A partir daí, eles começam a se tornarem amigos. O Charlie, ele decora cada detalhezinho da Bailey e tá sempre ali para quando ela precisa, para ajudá-la em todos os momentos, principalmente na fase que ela tá passando com relação à separação dos pais, que é mais recente do que a fase do Charlie. Esse livro eu acabei lendo, como eu disse, em um dia, porque a partir do momento em que eles começaram a amizade deles, eu queria saber, acompanhar cada página para ver quando que eles iam finalmente revelar que um gostava do outro, e a interação entre eles cada vez melhor, mais fofo. O Charlie, ele é um fofo decorando todos os detalhes, as nuances da Bailey. Então, assim, foi um livro que eu me apaixonei à primeira vista. Eu gostei muito da escrita da Aline Painter nesse livro. E agora eu estou pensando qual o próximo livro dela que eu vou me aventurar, para ver se eu vou gostar também, porque eu não quero ter más experiências com essa autora, tá? Então, o primeiro livro dessa listinha é Apostando no Amor, e eu acho que vale muito a pena ler, e é uma leitura rápida que você consegue sim fazer em um dia. O segundo livro dessa lista é um thriller e é Alguém que Você Conhece, da Shari Lapena. Também foi meu primeiro contato com essa escritora e eu posso dizer que eu fiquei obcecada pela escrita dela. É uma escrita muito fluida, muito boa e que te prende do começo ao fim.
E thriller bom pra mim é thriller que eu não consigo largar a história até encerrar e descobrir o que aconteceu. Aqui a gente vai lendo e vai tentando descobrir, vai ficando curiosa, porque cada capítulo termina com um gancho pro próximo, então você não consegue parar porque você quer descobrir o que tá acontecendo. E você vai criando teorias e hipóteses e, obviamente, a escritora te faz de palhaça porque você não consegue descobrir o que tá acontecendo até o final do livro, tá? Aqui a gente vai ter uma vizinhança e um adolescente que tem o hábito de invadir as casas para xeretar a vida dos moradores daquela casa, principalmente computadores, essas coisas assim, tá? Até que acontece um assassinato naquela vizinhança e todo mundo começa a desconfiar de todo mundo e também eles acabam descobrindo que ali ninguém tá a salvo porque todo mundo esconde alguma coisa. E eu falei todo mundo muitas vezes, né? Mas enfim, esse livro foi muito bom. Eu li em um dia também, porque eu não conseguia largar. Então esse é o meu termômetro para saber quando o livro é bom. Porque quando o livro é bom, eu preciso ler em um dia, porque eu não consigo largar, mesmo cansada. Mesmo ficando com sono, eu preciso ler até o final. E isso daqui foi o que me tirou o sono para descobrir o que ia acontecer e quem que foi o assassino. O terceiro livro dessa lista, é claro que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês a minha paixão, que é romance de época. E aqui nós temos Noivas em Fuga. São duas novelas, uma escrita pela Tessa Dare e a outra pela Christy Caldwell. É um livro também curtinho, que dá para ler em um dia, porque são duas novelas muito rápidas de ler e ambas as histórias te prendem do começo ao fim. Na novela da Tessa Dare, a gente vai ter um casal de melhores amigos, onde o cara, ele prometeu ao irmão da amiga que ia cuidar dela, né, que ia sempre cuidar e estar sempre junto. E para honrar a palavra dele de cuidar e de fazer o possível para que a irmã dele fique bem, ele vai ter que se casar com ela. Que sacrifício. Então aqui a gente vai ter melhores amigos se apaixonando e se casando. A segunda história é da Christy Caldwell. Eles são amigos de infância e um dia eles falaram que eles iam se casar. E eles realmente acabam se casando, porém a noiva foge logo depois do casamento. Casaram, antes da noite de núpcias ela acaba fugindo. E se passam anos em que ela fica escondida até que o marido dela finalmente a encontre. E aí a gente vai entender o porquê que ela fugiu e tudo o que aconteceu, tá? Então são duas novelas rapidinhas de ler, bem gostosas, assim, você lê numa tarde, não é nem um dia, numa tarde, porque é bem gostoso. Eu já conheci a escritora Tessa Dare, assim, não tenho o que falar, porque sempre é maravilhosa. E a da Christy Caldwell também é muito boa, apesar dela ser um pouco mais descritiva, mas também vale super a pena. O quarto livro dessa lista, eu vou deixar a fotinha aqui, porque eu li emprestado. Esse livro me emprestaram e eu tive que ler ele rapidinho a toque de caixa, porque eu tinha um prazo para devolver. Mas é A Paciente Silenciosa, do Alexis Michaelides, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E esse livro aqui a gente vai ter uma mulher que acaba dando 5 tiros no marido e após esse momento ela não abre a boca para falar nada, nem um corriqueiro bom dia para ninguém. E aí ela acaba num hospital psiquiátrico, porque afinal de contas precisam descobrir o que aconteceu com ela, o que aconteceu para ela assassinar o marido dela e por que, obviamente, ela não abre mais a boca e não fala nada. E então entra um psicoterapeuta forense que acha que é o cara certo para resolver o problema dela e começa a fazer sessões com ela. Então, enfim, para descobrir o que de fato aconteceu com essa mulher. Sério, esse livro, ele me enganou do começo ao fim. E eu não conseguia largar o livro porque eu precisava descobrir o que aconteceu, o que resultou naquela mulher ficar sem falar, né? Por que uma pessoa que tinha uma vida boa e tranquila como ela acaba fazendo uma coisa dessa, sabe? E também, obviamente, eu li muito rápido, apesar do livro ser bom e de me prender, de me fazer de palhaça. Eu precisei ler um pouco rápido, a toque de caixa, porque eu precisava devolver esse livro para a pessoa que me emprestou, que ela ia sair da cidade, então eu precisava, obviamente, devolver logo. Mas eu não contava que quando eu começasse a ler a primeira página daquele livro, eu não ia conseguir mais largar a história. Para finalizar, o último livro dessa lista é claro que eu não poderia deixar de fora o favorito do ano, e eu acho que ele ganhou o título de favorito de 2024,
que é Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Esse livro ele me conquistou do começo ao fim. Ele não é um livro muito pequeno, mas eu tenho certeza que para quem gosta de romance, ele é prato cheio para sair da ressaca literária. Aqui a gente vai ter duas pessoas que desde o começo da história meio que não se bicam um com o outro, porque afinal eles acham que um não gosta do outro. De repente, eles estão na Espanha, fingindo que estão em um relacionamento para que a Catalina conseguisse enganar a família dela, para que a família não pensasse que ela ainda estava sofrendo por um relacionamento antigo, tá? A química entre os dois, só fingindo que são namorados, já é uma química explosiva, já é maravilhoso. Imagina no momento em que eles realmente começam a namorar. E assim, o Aaron, ele já tá todo cadelinha pela Kat. Desde o começo da história a gente percebe que ele já é apaixonado por ela e ela não percebe, ela acha ainda que ele não suporta ela e ela fica meio que negando o sentimento, tanto dela quanto dele. Depois, pelo fato dele ser meio que chefe dela, ela também entra em questionamento sobre isso. Gente, é perfeito. Os momentos entre os dois são fofos, são apaixonantes, é um casal maravilhoso, cenas maravilhosas, momentos maravilhosos. Enfim, eu sou apaixonada por essa história, eu sou apaixonada por esse casal, como eu sou apaixonada pelo casal de A Hipótese do Amor. Eu acho que são duas histórias meio que se combinam e se completam de formas assim absurdas. Indico muito a leitura desse livro. E assim, eu tô doida pra ler os próximos livros da Helena Armas. Eu tenho mais um aqui e obviamente eu quero comprar todos. Bom, então esses foram os meus livros que me ajudaram a sair de uma ressaca literária, porque foram leituras viciantes que eu não conseguia parar de ler, eu só queria virar a página e continuar para saber o que ia acontecer. Espero que essa listinha ajude vocês também a sair de uma ressaca literária ou então a não entrar, e espero que vocês façam um bom proveito dessas leituras que eu indiquei. Não são livros que estão estourando por aí, que são novidades, mas são livros que para mim têm um significado muito importante e que funcionaram para mim nessa leitura rápida e pontual que a gente precisa, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da listinha de livros que eu trouxe aqui para vocês, então deixa o like aqui, tá? Não esquece e se inscreva aqui no canal também para aproveitar. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do Leitores em Crise.